noite, irmãos. Que a paz esteja com cada um de vocês. Amém? Há bastante tempo, né? Que eu pego esse microfone aqui para pregar a noite. Quero agradecer os irmãos aí nas orações, né? Passou um tempo aí meio perrengue, né? Que diz a turma aí, né? Perrengue. Mas o Senhor é a nossa força. A força do crente está em Jesus. Ele é o baluarte, coluna, fortaleza das nossas almas. E a minha oração nesta noite é que Ele abra os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza da sua lei, da sua palavra. Por que eu estou falando isso, irmão? Nós estamos terminando o livro de Provérbios dos familiares. Semana passada foi o Provérbios 29, mas um tempinho nós estamos encerrando Provérbios. Que maravilhoso, maravilhoso. E o Senhor me levou a compartilhar, continuar compartilhando com os irmãos aqui hoje, ainda sobre Provérbios. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 1. Eu estou com pena de terminar esse livro. Está com vontade de começar tudo de novo. Hã? Não está com vontade de começar de novo? Porque cada vez que eu leio qualquer texto de Provérbios, eu falo, meu Deus, faltou isso aqui. Faltou colocar isso aqui no estudo passado. Mas se você for colocar tudo também, você vai, né? De qualquer forma, eu quero falar hoje para os irmãos que eu denominei de os gritos de Deus em Provérbios. Esquisito, né? Deus gritando, né? Que coisa, Deus grita, né? E aí, não é talvez esse sinônimo que você conhece de grito, não é esse que nós queremos abordar aqui hoje, quando Deus grita. Na verdade, o grito é quando a voz é solta com esforço. E às vezes eu começo a ler o texto bíblico e falo, como se Deus estivesse se esforçando, gemendo, para me fazer crer no que está escrito, naquilo que sai da boca dele. É como se ele estivesse se esforçando, gritando, bradando, para que eu possa ouvir o que ele está falando. Ele grita para chamar a nossa atenção, grita em alto e bom som, para que eu possa parar o que eu estou fazendo, para contemplar, para ouvir o que ele está falando. Então, brado aqui, grito aqui é clamor, Deus clamando. Ouça, meu povo, ouça, meu povo, aprenda. Quando nós estamos fazendo esses estudos, irmãos, Deus foi falando muito ao meu coração. Eu fui filtrando, eu fui pensando, e saí às vezes a semana inteira meditando num único estudo, que não conseguia às vezes sair no mesmo dia, porque meu coração explodia. Eu falava, eu preciso refletir e pensar mais sobre isso, no que vai ser dito, para não deturpar o brado de Deus, para não interpretar a minha maneira o falar dele. O que eu aprendi, irmãos, e tenho aprendido com as Escrituras, é que existem coisas na Bíblia que Deus só sussurra. Olha o que eu estou falando. Existem coisas na Bíblia que Ele só sussurra. Outras, Ele fala claramente. E ainda outras, Ele grita, porque Ele precisa proclamar uma verdade que não pode ser mudada.
como diz Provérbios, são marcos antigos que não podem ser modificados, porque senão toda a estrutura vai à ruína. Quando ele sussurra, só os íntimos entendem. Aliás, estes ouvem até quando ele faz silêncio. Entendem. Quando ele fala claramente, só os obedientes entendem. Porque ele leu, entendeu e praticou. Vou praticar isso. Eu quero viver isso. Mas para isso tem que ter um espírito obediente, um espírito quebrantado, para não questionar o que está escrito. Mas quando ele grita, é para que todos ouçam, até mesmo os surdos espirituais. Existe uma surdez, essa é a pior de todas, é a surdez espiritual. Esse não consegue ouvir o sussurrar de Deus, não consegue ouvir nem quando ele fala. Deus precisa gritar com ele, falar alto, para que ele possa ouvir. Em qual categoria você se encontra? Em qual categoria eu me encontro neste momento? Eu sou daqueles que passam tempo com ele, tenho comunhão com ele, e entendo algum movimento dele, apenas o olhar dele. Os mais antigos dizem que os pais, quando queriam dar alguma ordenança, faziam o quê? Só olhavam. Júnior, sim senhor pai, não falava nada. Mas hoje Deus está gritando, o provérbio está gritando e falando. Muitas vezes, em cada capítulo, eu vejo Deus falando muitas vezes, de muitas maneiras, a mesma coisa. Como se ele quisesse enfatizar, reforçar. Eu falei no primeiro capítulo, estou falando agora no segundo, eu vou falar até o 31º. Ouça, porque eu estou gritando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a máxima da palavra de Deus. Por que, irmãos? Para que Deus grita em Provérbios? Abra sua Bíblia para você entender por que ele grita lá. Deus grita para que o seu povo adquira sabedoria, conhecimento, justiça, equidade, verdade, santidade, sabe? É para isso que Deus grita. Está escrito, olha aqui. Vamos lá. Capítulo 1 de Provérbios diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, quer dizer, juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidades, competências para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. É lindo demais isso. O homem de Deus é enigmático. Por onde ele passa, ele deixa um perfume, uma marca, um diferencial. E as pessoas ficam, é um enigma esse homem. Essa mulher é especial. Sabe por quê? Porque ele tem os enigmas dos sábios, da sabedoria, da palavra. Irmãos, quando a Bíblia diz para aprender a sabedoria, o ensino, a palavra aqui, na verdade, é instrução. É como um manual de uso de um veículo. Quando você compra um carro, está lá, o manual de uso, não está? Pois é. Deus nos deu um manual. Para que eu tenho um manual no carro?
para evitar acidentes, desgastes, perdas, danos naquele objeto, aquele bem que eu tenho. Assim Deus faz conosco. Deus nos deu um manual. Quando a gente não segue o manual, que é a palavra, nós vamos ter danos, perdas. Às vezes tem casos que tem até PT, perda total, porque não seguimos a instrução. Todos vocês que estão aqui, do mais velho ao mais moço, fique atento, porque Deus vai bradar do seu coração. Eu não quero nem gritar, eu sou meio gritão, mas eu não quero gritar. Deus também fala no trovão, mas é Ele quem fala no trovão, não eu. Que Ele fale com você hoje, mesmo que seja num silos, numa pequena brisa, uma brisa suave, mas que Ele fale ao seu coração que você precisa ouvir. Quando Ele diz que Deus quer ensinar ao seu povo a justiça, o juízo e a equidade, irmãos, na verdade Ele está dizendo, Deus quer ensinar a retidão ao seu povo. Deus quer ensinar o seu povo a ser justo. O contrário de equidade, digamos assim, que é retidão, chama-se iniquidade. Vamos usar essa expressão aqui. O que é iniquidade? É quando você sai do caminho da retidão. Entenderam, irmãos? Então a retidão é o que Deus tem para nós. Às vezes eu brinco com vocês e com relação a Eli, vocês ficam rindo. Mas não é brincadeira séria. Porque eu tenho aqui os irmãos que são exemplos de retidão para mim. Eu não olho para os irmãos, para aqueles que passaram, que fizeram algum escândalo entre nós, ou que vieram problema. Esse pessoal eu boto o olho, aliás, muito antes da queda dele, eu já prefiro não tê-lo como modelo. Eu tenho como modelo aqueles que estão caminhando a retidão. E às vezes eu brinco, olha ali, irmãos, o homem reto. Mas na verdade a retidão dele não é esse corpinho esguio dele, não, que é bem diferente do meu, todo cheio de curvinhas, dobrinhas e gorduchinhas. Há mais de 60 anos que ele tem essa barriguinha, tanquinho assim. Sempre foi assim. Os meus alunos me chamam de tio Pança. Agora eles me chamam de relevo. Pelo menos compreenderam o que é relevo. Quando eu falo retidão é porque eu tenho visto a vida do Eli há mais de 40 anos. E eu vejo um caminho de retidão. Ele é uma referência espiritual para a minha vida. Amém. Essa é a Litaura. Há 40 anos que eu ouço os palpites de Lindaura, que são sábios. Quando ela diz que ele é meu vizinho, quer dizer, eu tenho ele perto de mim. Não é não, Lindaura, você tem ele no seu coração. Eu vigio os pés dele. Misericórdia. Então é por isso, gente. É por isso. Você foi escolher morar perto de Lindaura, hein? Amém. Tá bom, tá bom. Você conhece alguém que vive em retidão nos seus caminhos? Estou falando, irmãos, só de comportamento, tal. Estou falando de uma vida pura. Eli tem as falhas dele, o Derônio, os irmãos, nós temos falhas. Mas há nele e nele, dos meus irmãos, como a vida do irmão Valtir foi para mim um caminho de retidão. Eu poderia enumerar tantos irmãos aqui, tantos irmãos. Estou olhando para eles aqui. Estou aqui diante dos meus olhos. Eles não têm noção, não sei se têm ou se terão, do impacto que a vida deles teve na minha vida. Na verdade, o que Deus quer é que sejamos exatamente tudo aquilo que Ele é. Por isso que Ele se revela pela palavra. Então, se Provérbio nos ensina a justiça, é porque Deus é justo. Se Provérbio nos ensina o caminho da verdade, Deus é verdade. Não há nele injustiça, não há nele engano. Se Provérbio nos ensina a santidade, porque Deus é santo. Então, irmãos, é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Os irmãos me ajudem aqui na hora aí, tá bom? Primeiro grito de Deus em Provérbios, está praticamente em todos os capítulos.
como ele grita, como ele fala. Alguém pode imaginar? Pode imaginar qual é o grande brado de Deus? O primeiro grande brado de Deus em Provérbios, repetitivamente ele fala nisso, a obediência dos filhos. Nós estamos precisando disso no meio do povo de Deus, porque no mundo isso já acabou. Talvez exista ainda alguns resquícios de algumas famílias, boas famílias, ricos e pobres, enfim, todas as camadas sociais, de filhos, famílias que os filhos estão caminhando em obediência, mas o grito de Deus é pela honra. Pai precisa de honra, mãe precisa de honra. Quem vai honrar? Filhos. Honra ou morte? Não tem independência ou morte? Pois é. Provérbio não é independência ou morte, é honra, ou você honra ou você morre. Eu não estou falando da minha boca, estou falando do que está em Provérbios. E já começa aqui no primeiro capítulo, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixe a instrução da tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Amém. O adorno de um filho é a honra que ele dá aos pais. Quando eu vejo o filho desonrando o pai, em atitudes, em palavras, eu vejo que ali é um sinal de alguma coisa fedendo, que não vai trazer graça para aquela pessoa, para aquele jovem, aquela jovem. Isso me preocupa. E às vezes não dá muita chance de você advertir ou exortar, porque há um coração que resiste ao ensino. Quando a gente vai caminhando para os capítulos seguintes, no capítulo 4 de Provérbios, vira lá a sua Bíblia, o capítulo 4 ele é apoteótico, ele entra numa dimensão, num grito, num brado divino, clamando pela obediência. Ele diz: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino, não deixes o que eu te ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, pequeno, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Toda vez que aparece a obediência, fala em vida longa, porque isso é mandamento com promessa. Seguindo o texto do capítulo 4, no versículo 10 diz assim: ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, elas te multiplicarão o quê? Os anos de vida. Você está entendendo agora, Ricardo? Você que lida com aí essa área policial, por que tantos moços vão perdendo as suas vidas? Possivelmente por não atentar para a obediência. Lembro de um aluno que falou assim: professor, eu tenho certeza, hoje eu sou um homem, eu estava com uns 25 e voltou para estudar IJA, jovens e adultos. Passei minha adolescência toda no crime, tenho certeza que eu só fui guardado por causa da oração da minha mãe. Eles têm consciência disso. Uma vez eu estava no Jardim da Paz, era o sepultamento de um irmão, eu dei uma palavra, e quando eu terminei a palavra, que eu saí, tinha uma moça, eu lembro que tinha uma moça lá de fora, ela me olhava assim, eu falando, ela ouvindo. Aí quando eu saí daquele, ela falou: moço, pastor, eu falei: fala, filha, fala o que houve. Meu irmão, o corpo do meu irmão está ali, minha mãe está desolada, minha família está aqui, o senhor não poderia dar essa palavra lá? Olha só, irmãos, irmão, aquilo me encheu de compaixão. Eu fui lá e perguntei: o que houve com ele? Ele morreu, foi assassinado, levou vários tiros. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Na hora da angústia, hei de confiar em ti.
E aí, eu cheguei e olhei para aquela mãe ao lado daquele caixão. Eu comecei assim. Eu tenho certeza, quando esse jovem nasceu, uma alegria encheu o coração dessa mãe e ela jamais poderia imaginar que hoje viveria essa realidade de enterrar o seu filho ainda tão jovem. Aí começou aquela choradeira. Irmãos, como é difícil falar numa situação dessa. Você mede cada palavra. Tinha um bichão em pé assim no canto, com um pé na parede, sangrando por vingança, babando por vingança. Qualquer palavra nessa hora pode detonar uma fúria. Nós estamos falando de espíritos malignos, espíritos de morte, que rondam os desobedientes, inclusive os que estão no meio do arraial. Espíritos de morte. Então a palavra de Deus diz que se multiplicarão os anos de vida. Versículo 11 diz: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Viu, irmãos? Deus está bradando ou não está? Deus está clamando ou não está? Mas não acabou não. No versículo 20 do mesmo capítulo ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus mandamentos, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Olha, você está vendo isso? Atenta, ouça, pare. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida, vida de novo, para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Está aí. Está aí. Obediência traz saúde para o corpo. Você sabia disso? Verdade. No versículo 23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vejam que esse versículo não está isolado. Ele está dentro de um contexto de obediência. Deu para entender? Ele não está isolado. Ele está dentro de um contexto de obediência. Ele vai falando: não deixe a parte dos seus olhos, guarda a minha instrução, guarda no seu coração. Depois ele diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Filho, você deve guardar o coração de quê? Guarda o seu coração da desobediência, da arrogância para com seus pais. Estou falando agora para os moços, para os filhos. Vocês que estão aqui, mesmo que você seja casado, já tenha filhos, mas você não pode deixar que o seu coração seja contaminado por qualquer sentimento de raiva, de arrogância ou desobediência em relação aos seus pais. Honre-os apesar de tudo. Quando os meus meninos lá começam a falar comigo sobre os problemas dos pais, irmãos, a turma está dando muita bobeira. Os pais estão dando muita bobeira com a criação dos meninos. Quando eles chegam narrando para mim aquelas coisas, a premissa maior, a direção que o Espírito Santo me dá é: nunca jogue um menino desse contra os pais. Aproxime-os dos genitores. Leve-os a perdoar os genitores. É cura o tempo todo no coração dele. Lanço palavra para curar as feridas o tempo todo. E com isso eu vou falando. Quando eu falo do meu pai, no aniversário do meu pai, quando é aniversário do meu pai na escola, irmão, vi uma festa, todo mundo quer escrever cartinha para o Norival Cardoso, velho, pro ancião. Um escreveu assim: vovô Norival, o senhor já viveu bastante tempo, né? Eu falei: ixi, vai começar a falar que não está na hora de ir. Mas quase que ela falou isso. E aí eles começam a agradecer ao meu pai. Por que eu dou essa oportunidade deles entrarem na minha vida pessoal? Eu quero passar valores para eles. Estou passando valores. Eu posso dar uma ótima aula de geografia.
mas eu acho que eu sou melhor falando sobre a direção de Holy Spirit para eles. Quando eu percebo a presença dele, não é que ele vem e chega assim, de repente o Santo chega, pum, apareceu. Não, ele já está comigo, eu já chego na sala com ele. Quando eu chego no portão da escola que eu ouço a gritaria, eu falo, ó, você estava fiando 10 pensando, minha pressão já está subindo. É assim que eu converso com o Espírito Santo. Ele fala, vai, se morrer eu te levo comigo. Mas o que é certo, irmãos, é que eu preciso falar, é uma urgência que eu tenho. Está escrito, não guarde o seu coração da arrogância, não levante a voz com seu pai. Eu passei um tempo, irmãos, uns 15 dias, 20 dias sem ver meu pai. Irmãos, quando eu cheguei lá, mais um homem me deu um sabão. Ele perguntou assim, tem alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa entre você? Eu falei, não. Como é que você fica esse tempo todo sem me ver? Você lembra disso, Lu? Irmãos, eu abaixei a cabeça e falei, está certo, pai, eu errei mesmo. Não faça mais isso, meu filho. 91 anos. Eu baixei a cabeça. É honra. É honra, é honra. Quando você abaixa a cabeça para um pai, autoridade, para uma autoridade espiritual, não vou dizer um pai espiritual, quando você abaixa a cabeça, quando você sai dali, você sai restaurado, você sai feliz, você sai alegre. Mas não acabou não. Eu não vou morrer não. Vou ficar na direção do Espírito. Mas você viria aqui 8h40, no mar, 8h35, eu quero terminar esse negócio. São 6 tópicos, eu fico em 2, depois eu falo de novo. Continuo. Mas Jesus voltar antes, nós vamos com provérbios, tem um provérbio aqui, vai ficar esse monte de livro aqui, mas aquela palavra no coração é que vai me salvar. Amém? Então receba a palavra hoje no seu coração. Aleluia. Provérbios 19, 26. Abre lá em 19, 26. Vamos falar um pouquinho sobre atitudes de filhos em relação aos pais. Olha isso aqui. Provérbios 19, 26. Olha isso aqui, irmãos. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Será que isso acontece, gente? Tem gente maltratando pai e mãe? Sempre que eu penso nisso, eu lembro de Carolina, 1 ano internada. E eu vi aquela descendência dela todinha, aquela mulherada branca, eles vão tudo, aquelas mulheres, que o pessoal entrava no hospital, eles já entravam pronto para brigar. Eu falei, mas por que tudo isso? Porque eles estavam protegendo a matriarca. Proteção da matriarca. Dona Carolina tinha as unhas feitas, maquiada, não tinha uma ferida no corpo, ficava do lado da cama olhando para não entupir. Quando começava, chamava a enfermeira, limpa isso aqui. Ela ficou 1 ano protegida num leito sem poder levantar. Eu falei, que aula de cristianismo essa família está dando. Não estou falando isso que eu estou ficando velho não, irmãos. Eu sei que minhas meninas vão olhar por mim. Sei que elas não vão ter o tempo todo para olhar para mim. Mas aquele olhar de carinho eu sei que eu vou ter. Mas eu fico pensando quantos pais vão envelhecendo e não têm esse, não recebem mais isso. Então, filho que maltrata pai e mãe é motivo de desonra. Não merece honra. E nem terá honra também dos seus filhos. Porque Deus é um Deus geracional. Deus abençoa até 1000 gerações, mas Ele visita a iniquidade também. Ele visita com iniquidade. Geração em geração de iniquidade vai acontecendo em famílias quando há desonra. Quando se quebra a honra,
daí a maldição se instala. E essa maldição chama-se morte. Em Provérbios 23, 22, está escrito: ouve o teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Viu? Viu, moços? Viu? Vocês estão lá. O Augusto. Augusto está aqui hoje? Ah, não? Daniel. Os irmãos Borsato. 3. Se acham. No bom sentido. Às vezes são bênção mesmo. São bênção. Eu tenho que achar, senão minha filha não casaria com um deles. Tem lá um homem. Eu já vejo sinais de envelhecimento dele também. Vocês estão preparados para honrar esse homem? Tá, Daniel? É assim que a coisa... É assim que... Como é que a música canta? Que a música toca? Que a banda toca? É assim que a banda toca. Tem que ser assim. E este é um sinal claro de conversão de um moço. Olhar para o pai e falar: eu te honro. Ah, mas ele é alcoólatra, mas eu te honro a si mesmo. Ah, mas eu te honro a si mesmo. Como é que você quer ganhar seu pai? Como é que você vai ganhar seu pai para Jesus? Na base da desonra? Isso não é discurso conservador, não. Estou falando da Bíblia para vocês. Eu glorifico a Deus por honrar meu ancião. Eu chamo de ancião de dias, porque nós vai fazer 92 anos. Põe dia nisso, rapaz. Põe dia nisso. Bem, você quer ver outro problema aqui? 28, 24. Olha isso aqui, olha isso aqui. O que rouba a seu pai e a sua mãe e diz: não é pecado, companheiro é do destruidor. Como diz Neruda, por credo. Não é verdade? Tem filho que rouba pai e mãe? Tem, irmão. Eu não estou falando de abrir a carteirinha da mãe, pegar lá R$2, R$10 para comprar um sorvete, não. Foi gente que põe a mão na grana do velhinho, lá na conta, vai lá e chega, sai babando, cifrão. Tem gente que faz isso. Tem gente que pega o cartãozinho do pobre coitado para comprar o remedinho e acaba com o dinheiro todo. Crente não faz isso não, meu irmão. Me desculpe você. Se você está usando seu cartão do seu pai para fazer peripécias com você, quando ele precisa da proteção, Paulo diz com relação à ajuda às viúvas. Interessante, né? Paulo, se a gente for olhar a peneira que Paulo faz, vai sobrar pouca gente para ser ajudada. Ele fala, viúva, mas viúva mesmo, que não tem onde cair morta. Não tem filho, tem ninguém que cuide, porque naquela época o Estado dava uma ração para esse povo comer. Mas se tem filhos, se tem família, e se estes não cuidam, isso não é tarefa da igreja, é tarefa da família. E se nós não cuidamos dos nossos, somos pior que os ímpios. Está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, honra ou morte, dá um jeitinho de se voltar para eles e cuide deles. Estava vendo essa semana um vídeo muito interessante de um palestrante dizendo o seguinte, que ele fica irritado com a arrogância dos filhos quando não reconhecem a grandeza dos pais, né? Eles usam a expressão grandeza dos pais, né? A dignidade que eles têm, porque dignidade quer dizer, eles são dignos por serem pais. Ele falando, eu tenho um amigo de 30 anos, 30 e poucos anos, dinheiro, homem culto, cheio de MBA, cheio de pós-doc, cheio de não sei o quê, um cara preparadíssimo. E eu falei, e aí rapaz, como é que você está? Tudo bem? E os negócios? Ele falou, eu estou bem. O problema é meu pai. Meu pai dirige aquela empresa, mas não abre espaço para que eu possa modernizar, fazer algo novo, transformar aquela empresa numa mega empresa.
e tal, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho curso disso, curso daquilo. Aí ele falou assim, é mesmo? Aí perguntou ele assim, quantos anos seu pai é empresário? Aí ele falou, tem bastante tempo, eu era criança, ele já tinha empresa. Sim, mas a empresa tinha quase 1.000 funcionários, exportava. Tá, e você tem quantos anos? Eu tenho 30 e poucos anos. Você tem 30 anos e com todos os seus cursos, você não tem nenhuma banquinha de jornal para administrar? Seu pai sem curso, sem preparo, quando tinha a sua idade, já tinha uma empresa? E você diz que ele é bronco? Que ele é ignorante? Honra seu pai, rapaz. Vai aprender com ele. Aí ele usou essa ilustração assim, Trouxe o celular para cá? Tem um celular aqui. Ele usou essa ilustração aqui, Hoje a garotada olha para um homem. Como é que a gente sabe se o cara é meio quadradão, meio assim? Tá. O celular hoje virou um referencial para saber se o cara está antenado ou não, se é velho ou não. Quer ver um velho? Assim. Quando eu faço assim na sala de aula, os alunos, não, professor, é assim, Não é assim? Eu digito assim, irmãos, com um dedo só. Aí vai o corretor lá e faz o contrário do cabelo. Eu tenho que voltar para a palavra felicidade. Você está se intrometendo na minha palavra, na minha escrita, acentuando que não é para acentuar. Pior quando você aperta errado e vai aquele trem pela metade. Aí eu fico morrendo. Já é difícil ligar aquele trem. Aí ele perguntou assim, bom, quer dizer que o bronco é o que faz assim. Mas quem paga a conta de quem faz assim é ele, não é você não. Ele usou essa ilustração. É simples, mas a verdade é essa. Será que não estamos honrando e achando os nossos pais ultrapassados e não estamos mais atentando para os conselhos deles? Achando que é coisa de outro século? Não é. Então eu quero pedir hoje aos nossos moços, aos nossos irmãozinhos, nossos jovens, olha lá, abram lá agora, Provérbios 17, para a gente terminar. Provérbios 17, essa parte dos moços aqui, vamos lá. Provérbios 17, 21 diz assim: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não tem alegria. E depois o 25 diz: o filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Um filho sem discernimento, sem amor, sem honra, que não honra pai, mãe, gera dor para quem o gerou. Talvez uma dor maior que a dor do parto. O que é preciso ser restaurado. Portanto, irmãos, no versículo 6 desse mesmo capítulo, diz assim, preste atenção nisso: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Amém. Provérbios brada pela honra aos pais. Se Edson é seu pai, diz, onde é que está a honra dele? É você quem vai dar. Na obediência, no cuidado com ele. Quando você sai com a sua mãe e joga aquelas fotos no Facebook, comendo, isso é honra. Isso é honra, né? Concorda? Minha filha às vezes vem da escola, traz uma sacolinha de amendoim. Ela sabe que o pai dela precisa. Ela traz uma sacolinha de amendoim. Amendoim doce, amendoim salgadinho. Deus está falando alguma coisa no coração dela nessa hora. Ela traz e fala assim: pai, trouxe para você na hora do lanche. Ele fala: ótimo.
Eu vou comendo aquilo, irmãos. Coisas simples que demonstram honra. Vão fazer alguma coisa na casa, pai, o senhor quer também comer? Eu vou fazer esse macarrão, não sei o que. O senhor quer comer também? Eu falo, quero. Aí ela põe mais um pouquinho para o pai comer. Isso é honra, coisas pequenas. Eu estou clamando aos pais, aos filhos, honra ou morte. A falta de honra pode cheirar morte e morte espiritual. Amém? Amém? Deus grita ou não grita em Provérbios? E como grita, né? Agora, o segundo grito de Deus. O segundo grito é para os pais. É para os pais. E agora eu vou ler os textos para a gente, em 10 minutos, terminar. Diz assim, Provérbios 22, 6. Olha lá. Provérbios 22. Esse é outro texto, outro assunto que está presente em todo o livro de Provérbios, demais. Do começo ao fim. Ora é gritando para os filhos, ora Deus gritando para os pais. Daí a pouco ele grita para o filho, daí a pouco Deus vai para o coração dos pais. Deus fala para pai, Deus fala para filho. Pai, Provérbios 22, 6. É um clássico versículo. É um versículo que nós sabemos, todos sabemos de cor. Não é verdade? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é fácil entender esse versículo aqui no hebraico também não. Mas tem uma essência nele que se perde um pouco nisso aqui. Gera uma falsa expectativa. De achar que por eu falar, ele vai ficar velho e vai fazer igualzinho o que eu falei. Não é. Não é. Eu vejo tantos pais frustrados, servos de Deus, mas eu fiz, eu ensinei, eu falei. O que houve? O que está acontecendo? Onde eu errei? Líderes, pastores, presbíteros, apóstolos. Onde nós estamos errando? Então Deus brada aos pais, muito mais que falar, muito mais que ensinar. Deus quer pais que sejam referência. E o texto diz, quando ele diz ensina, quer dizer, inicie o seu filho, comece com ele um caminho de retidão, mas você vai começar com ele. Quem começa? O pai. Tem um ditadozinho na internet assim, o pai fala assim, meu filho, presta atenção, por onde você está andando, meu filho? Cuidado por onde você está andando. E o filho diz para o pai, não pai, cuidado você, porque eu sigo os seus passos. Eu estou no seu calço. Parece um trocadilhozinho bobo, mas é real. Eu já disse a vocês várias vezes, vou repetir, porque tem gente que não ouviu ainda. Eu tenho mais medo que as 3 mulheres que vivem comigo dentro de casa pensam no respeito que todos vocês. Porque eu me sentiria devastado se a minha filha chegasse e falasse assim, filho, pai, você é um hipócrita. Até que de vez em quando elas me lembram de algumas besteiras que eu faço. E a liberdade que elas têm, às vezes me afronta. Eu falo, essa menina está pensando o quê? Mas Deus brada também através dos filhos. Um dia eu estava em casa, numa terça-feira. Luísa fica assim, ai meu Deus, lá tem coisa, ela fica assim, relaxa amor, relaxa. E aí a Elisa falou comigo assim, vai à reunião do presbitério hoje não? Aí eu falei, não sei.
Vejam o que é a liberdade de um filho, né? Não a condenem por isso, irmãos. Isso é liberdade. Ela falou, mas que presbíterozinho de merda é você? Eu entrei no meu quarto, vesti a minha calça, botei meu sapatinho, moeda de cristal, eu estava quebrado. Ai, que negrinha pra frente. Aliás, a negrinha é prefunção, eu não ia falar dessa palavra não. Mas que meninazinha pra frente. Deus usou a liberdade que eu tenho, nós temos entre nós, para que eu fosse exortado pela minha própria filha. A verdade é essa. Que presbíterozinho é você? Lembre-se, o rei dos presbíteros já não está mais conosco, pai. Movimente-se, faça alguma coisa. Rei dos presbíteros. Pô, saudade que dá, né, gente? Meu Deus. Provérbios 22:15. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, ainda no texto anterior, pode abrir 22:15, diz assim, está no mesmo capítulo, diz assim, inicie com seu filho, comece a caminhar com ele, aponte para que ele continue no rumo que você o ensinou a caminhar, mas que você caminhou primeiro. Está entendendo? Está entendendo, pai? Vocês que querem ter filhos aí, faz um esforçozinho para caminhar na retidão, hein? Seu filho está de olho em você. Nossos filhos estão quietos. Na verdade, o texto vai mais além. O texto fala que eu preciso respeitar e estar em conformidade com a própria infância dessa criança. Nós evangélicos temos o hábito de transformar nossos filhos em pequenos adultos espirituais. Não é assim? Não, meu filho tem que ser o exemplo. Põe um terninho no moleque, põe uma saia comprida no menino, põe ele aqui na frente para pregar, para cantar, e o menino começa a ficar um adulto de 6 aninhos, 7 anos. Você sabe o que é ser uma criança? A criança tem que brincar. A criança tem que ser feliz, tem que correr. Ele vai aprender com você. Não é? Forjando uma... Aliás, isso é a religião que faz. Jesus faz diferente. Deixar e viver pequenininhos, sabe por quê? Porque eles são espontâneos, são verdadeiros, são sinceros, falam na cara, falam na tampa. E é assim que eles são. Então o texto ele é muito mais profundo do que imaginamos, irmãos. Na verdade, muitas vezes punimos nossos filhos por seu comportamento infantil, achando que eles precisam ser maduros o suficiente como eu sou, já um homem formado. E não é. Nós temos que entender, conhecer. No seminário que eu fiz agora, a irmã falou, não leve seu filho para pescar, pesque seu filho. Vocês entenderam? Pesque seu filho. Isso é algo tremendo, mas isso vem com o ensino. É tudo junto. E meu tempo esgotou. 25:15. 25:15. Abra lá, meus irmãos. Deus está gritando. É 25:15 mesmo? 22:15. Meu Deus. 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. Comentário aqui, dá para fazer uma boa exegese, né? Mas deixa eu te falar, essa coisinha linda que você tem aí, pode virar um monstrinho, que vai trazer muitas dores para você. Reconheça que você é pai, não amiguinho. Ele não é o reizinho da casa. Ele é seu filho. Se tiver que disciplinar, se tiver que botar freio nele, põe freio. Igual se põe num cavalo, põe nele. Eu vejo pais
As crianças fazendo tudo que querem de casa, na casa de visitas, e o pai sentado, mais criança do que o filho. Eu falo, será que esse pai não está vendo, não? Um dia nós fomos a uma reunião lá no Praia da Costa, em um grupo familiar, irmãos. Lá, aí nós estamos numa casa, num apartamento na Praia da Costa. Priscila, dessa mais assim. Priscila, você tinha que andar com ela assim, ó. A mão. Porque se solta, ela, pum, lembra disso? Irmãos, quando abriu aquela casa, assim, era um apartamento que a sala ia quase daqui, lá na beiradinha do muro lá. Eu olhei e falei, Senhor, isso é uma casa, é só a sala? Morando em Complex House, no apartamento que a luz do corredor ilumina o apartamento inteiro. Eu olhei aquele negócio e falei, ixi. Irmão, quando eu soltei a menina, ela saiu. Tum! Irmãos, eu saí atrás dele, vamos lá, aquele monte de abajur, cheio de louça, não sei o que. Eu falei, Senhor, qual anjo para frear essa menina? Você lembra disso, amor? Eu falei, Luísa, fica lá no colo aqui, segura essa menina. Porque eu tenho que falar, tenho que pegar, tenho que falar um monte de coisa. Aí a minha, ela ficava assim, nas pernas. Oh, meu Deus, que energia é essa? Segura essa criança. Mas olha, eu estou falando de uma coisa boa, que é cá cá. Mas tem o lado da estutista, da estupidez, da falta de senso, de juízo. Criança, pediu. Então, quem vai pôr freio nela é você. Não deixa solto não, mas não acabou não, tá aqui ó. Provérbios 29, 15 e 17. Vai lá, rapidinho. 29, Jesus. A vara e a disciplina dão sabedoria. Esse negócio é bom. Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Eu lembro de um vídeo na internet. A mãe entrou com o garotinho a mãe, ela entrou no consultório. Ela chegou num balcão assim, falou uma coisa com a moça, e o menino dava tapa na dela assim. Vocês devem ter visto esse vídeo. Mulher queria saber assim. E ela, para meu filho, não sei o quê. E o menino, ele assim, dava soco na bunda dela, e ela. E a moça olhando assim. Aí ele chegou assim, irmãos, na mesinha, fez assim nas revistas, assim, jogou tudo no chão. O menino estava tomado. Aí eu falei, cruz credo, o que você está fazendo? Rapaz, de repente o menino foi na saia da mãe e puxou até embaixo. Alguém viu esse vídeo? Aí, ó, estou mentindo não. Irmão, eu tive vontade de entrar no vídeo. Ou esperar o moleque lá no portão. Pede perdão à sua mãe aqui. Ele ia me encarar. Irmãos, nós temos a palavra de Deus. Não entra nessa aí de achar que deixa a criança crescer para depois resolver o que vai fazer com ela. Não, entra no circuito agora, porque ela vai te envergonhar. Vai te envergonhar. Você vai ficar roxo. Eu já vi um pai fazer assim na sala, na sala da coordenação. O menino falando e respondendo o menino falando. Daí a pouco ele fez assim, ó. Quando ele fez assim, bateu o menino, virou a cadeira para um canto. Eu falei, moço, pelo amor do que você está fazendo? Fui segurar o menino levantou assim. Eu falei, meu Deus, esse homem não tem MMA, não é possível um soco desse. Assim, na frente dos professores. Tem professor que fica ali assim. Maravilhoso. Isso que ele precisa. Eu fico olhando, eu falo, e a razão do problema? Está aí a razão do problema. Não aponta o caminho, acha que a violência é a solução, e não é. Portanto, irmãos, diz o versículo 17, corrige o teu filho e te dará descanso. Olha que lindo isso aqui. Dará delícias à tua alma. Fechando nossa conversa aqui, glória a Deus. Provérbios 27. 20, capítulo 20, versículo 7. Pronto, eu fecho aqui agora. Amém. Provérbios capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade.
Agora olha a segunda parte. Felizes lhes são os filhos depois dele. Em outras palavras, como são felizes os filhos que têm pai íntegro. Como são felizes os filhos que os seus pais são íntegros e temem ao Senhor. Como são felizes esses meninos, porque a descendência deles será afetada por tudo isso. Irmãos, eu só falei 2 gritos de Deus. Grito para os filhos, grito aos pais. Provérbios inteiro está cheio de brado divino para nós. Será que nós podemos começar a nos consertar agora? Será que o mundo não está esperando do povo de Deus uma tomada de posição em relação à vida familiar? O primeiro passo é reconhecer que nós falhamos. O segundo passo é admitir a certeza, a possibilidade que em Cristo nossos filhos não precisarão repetir os nossos erros. Que nós podemos caminhar com eles por um caminho seguro. Por isso eu quero fazer 2 pedidos a vocês. 2 pedidos. E aí, irmãos, eu encerro a minha palavra nesta noite e Deus nos dê graça em outra situação. Vamos reposicionar entre nós os marcos antigos na criação dos nossos filhos, irmãos. Não vamos dar trégua, não vamos dar espaço para os ensinamentos que vêm do mundo. Vamos firmar na psicologia da palavra, no ensinamento da palavra, os marcos antigos. Eu vou falar de 2 situações que vocês podem começar a reposicionar-se. A primeira delas, leve seu filho para o grupo familiar. Sabe por quê? Lá ele vai aprender o que é vida eclesiástica. Lá ele vai entender a conviver com outros. Lá ele vai entender e aprender a gostar de estar com a igreja. Nós estamos sendo negligentes. Ah, meu filho dá muito trabalho. Leva a si mesmo. Nós estamos tendo dificuldades. Nossos moços estão crescendo sem saber o que é igreja. Eles estão ficando domingueiros, religiosos, mas não conhecem o cheiro de gente que é o grupo familiar. Então, são marcos que nós estabelecemos. O grupo familiar é a base de todo o crescimento da igreja. As crianças não podem ficar fora. Não tire seu filho da bênção. Reposicione esse marco antigo. Isso foi estabelecido como verdade e bênção para nós. Eu cresci dentro do grupo familiar, minhas filhas cresceram dentro do grupo familiar. Nós temos que crescer assim, como igreja. Leve seu filho para a celebração do grupo familiar. Isso é muito importante. E segundo posicionamento que eu quero que vocês tomem, irmãos em Cristo, vocês estão vendo ali dentro, tem um trabalho infantil sendo feito ali dentro. Ali tem um trabalho sendo feito. Ali tem professores que estão tomando parte do seu tempo para cuidar das crianças. Eles não são responsáveis pela salvação do seu filho. Você é. Quando o seu filho sair dali, pega o caderninho dele, pega a folhinha dele, colhe no guarda-roupa dele, lembre a ele a semana inteira que ele estudou. Converse sobre o que ele aprendeu. Converse com o professor. Trabalhe em parceria com o trabalho infantil. Seu filho vai ver que você e os professores e a igreja fazem parte importante da vida dele. Ele vai caminhar em retidão. Estou falando 2 coisas práticas. Amém, irmãos?